Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos, né, com você mais um dia para levar até sua casa informações que te façam pensar, que agreguem valor. Mas primeiro eu quero evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a proteção de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Pô, que a saúde invada nosso lar. A única coisa que pode invadir nosso lar agora é a saúde, gente. Porque Deus me livre de pegar esse negócio. Né? E quem pegou, parabéns, que está por um tempo, quem sabe, livre, né? Mas o problema todo é que ninguém sabe o quanto tempo, ninguém conhece nada dessa doença. Não é uma doença antiga, ou se é antiga, descobrido agora, e que é pior, já vem matando há mais tempo, então ninguém sabe nada. Mas não vamos falar disso aqui hoje, né? Então aqui do meu lado, um dos meus consultores na área do direito. Mas fala comigo de tudo um pouco. Como é que tá, Moisés? Tá tudo bem com você, primeiro de tudo? Tá tudo bom? Saudável você tá, pelo menos. Benito, eu quero te saudar e cumprimentar e agradecer a oportunidade mais uma vez aqui no seu programa, Conteúdo Amazônia. Quero também saudar a cunhada, Thaís também, que sempre abrilhanta a bancada do programa Conteúdo Amazônia. E nós estamos, graças a Deus, tomando todas as cautelas em relação a essa situação que você acabou de falar, do Covid-19. Mas antes eu quero cumprimentar também o seu público, né, sem os quais não haveria esse sucesso do programa Conteúdo Amazônia. Mas nós estamos, Benito, tomando todas as cautelas na medida do possível, né, porque nós que somos acostumados a trabalhar e em virtude de toda essa excepcionalidade que está ocorrendo, acabou que pegou todo mundo de surpresa, né? Hoje o judiciário está perdido, porque a gente não sabe, a gente está se readaptando à dinâmica, né? Aquele trâmite processual físico está se transformando num trâmite processual virtual. Eu estou falando no sentido da presença, né, daquelas personagens que fazem todo o enredo jurídico, né? O promotor, o juiz, o advogado, hoje estão impossibilitados de irem até o fórum e estão impossibilitados da presença física, e nós estamos nos ajustando de forma virtual, então, utilizando as plataformas virtuais. Então, uma situação nova. Para a faculdade onde eu sou professor, aí acabamos de ter a notícia que pode ser estendido aí a suspensão das aulas até o dia 30 de junho. E está suspendido até 30, podendo ser antecipado se houver impacto, um estudo, etc e tal, que diga que pode voltar antes, mas aí já viu que é daí para pior, né? É verdade. Não é difícil. E aí nós temos a questão da saúde. Aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, está extremamente colapsado, viu, cunhado? Os números que estão sendo apresentados, oficiais, esses números, eles são muito abaixo da realidade, infelizmente. Então a população tem que ter ciência disso, tem que ter certeza. Os organismos oficiais do Estado estão passando aquilo que os exames atestaram. Agora, para cada exame oficial que está sendo apresentado, no mínimo tem umas 20 ou 30 pessoas aí infectadas. É isso que eu vou preambular. Deixa eu só a Thaís saudar, vou chamar a vinheta, eu vou preambular e vou te entregar a palavra. Thaís. Moisés, obrigada aqui mais uma vez pela sua presença. Realmente vivemos momentos difíceis, muito triste e complicado, porque às vezes a gente ainda se depara com uma certa resistência da nossa própria população, né? Alguns realmente sem o entendimento, outros porque existe uma resistência interna, eu vou dizer assim, que não quer ajudar, não quer colaborar, às vezes certas falas, alguns discursos trazem a essas pessoas conceitos e informações erradas, e isso nos traz impactos sérios que a gente vem acompanhando ao longo desses 2 meses e meio,
e a gente precisa acordar e realmente se colocar na posição do outro e saber que se cada um fizer a sua parte, nós teremos resultados melhores nos próximos dias. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Não posso deixar de pedir para vocês curtirem nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Agora eu vou chamar a vinheta, eu tenho uma série de assuntos, tá bom? Por favor, use nossa vinheta. Bom, vamos lá. Professor Moisés, vou trazer vários assuntos assim, e aí você vai poder pincelar eles das mais variadas formas. É quase que um pedido de opinião sua sobre vários assuntos. Saúde. A gente já discutiu num outro programa a responsabilidade objetiva e solidária do Estado na questão da Covid-19, que dependendo do caso vai poder ser judicializado depois dos óbitos. Verdade. Parte dos óbitos, pelo menos, né? Os que sofreram algum tipo de cochilo médico ou por parte do Estado. Né? O cochilo médico é uma coisa assim, até acho que os médicos, coitados, não estão no momento que dá muito para cochilar, mas um cochilo estatal na situação das pessoas com problemas de Covid. A tendência no Brasil é que isso vá subindo ainda nos próximos meses. E piorando. Tu vê o caso de Manaus, que cada vez tem mais UTI lá, cada vez tem mais médico, cada vez está mais rígido de andar lá na rua de Manaus, um exemplo que eu estou dando, que é aqui pertinho, né? 800 quilômetros. Sorte que tem um monte de árvore no meio, né? E lá só aumenta, recorde atrás de recorde lá. Verdade. Recorde de morto, recorde de enterro, recorde de contaminado, de cidades que são atingidas. É um desespero o estado do Amazonas, infelizmente. Aí você vê também, e você vê tudo, o estado, assim, uma bomba perfeita para daqui a talvez 90, 100 dias. A economia, se o pessoal não trabalha, não gera renda, não gera imposto, o Estado, de alguma forma, vai ter um colapso. Provavelmente, se o Estado não conseguir arrecadar o suficiente para pagar a folha, vai ter que demitir os não concursados. Comissionados. Os comissionados. Começa com redução, aí chega uma hora que nem reduzindo mais dá, né? Verdade. Então, e ao mesmo tempo, o povo que quer trabalhar agora não para pensar que se não der uma parada, todo mundo não deu uma parada para o vírus parar de circular, às vezes tu perde um mês e ganha alguns anos. Agora, se for nesse ritmo que está, um sai, outro fica em casa, um sai, outro fica em casa, e a coisa só aumentando, nós vamos ter uma bomba para explodir a nível econômico, na saúde já se faz sentir, na educação vai ser um impacto brutal, porque o brasileiro que já não consegue competir com a formação acadêmica exterior, dentro do Brasil vai ter níveis de excelência diferenciados. O pessoal não sabe a diferença de aula remota para aula, como é que a gente chama? Que é outra aula presencial, não sabe a diferença praticamente. As crianças está todo mundo trabalhando mais em casa, quando trabalha em casa, os que podem trabalhar home office, está trabalhando mais do que trabalhava na vida real, que era a vida nossa até um tempo atrás. Verdade. São muitas horas. Você falou de subnotificações. O Estado da Universidade Federal de Pelotas concluiu um estudo que no Rio Grande do Sul, que é uma das referências hoje
no combate à Covid, da maneira como está administrando a Covid. Lá é 10-1, ou seja, dá um déficit entre cada exame feito. Tem mais 10 pessoas que te contraíram que não teve exame. Lá, imagina Porto Velho, imagina Rondônia. Né? E ao mesmo tempo você só vê escândalo envolvendo venda superfaturada, até de exame agora, parece que, de não entrega. E ao mesmo tempo a gente fica preocupado que o pessoal começou a comprar respiradores, os respiradores vieram bichados para alguns lugares. Então, assim, se a gente olhar assim a curto prazo, outra coisa, o setor do turismo, isso aqui nunca explorou o turismo, mas o setor do turismo só deve voltar a ser como era se a coisa, se superar o Covid a nível internacional, daqui a 1 ano e meio, 2. Verdade. Porque você está sujeito a viajar e trazer a doença ou uma variação dela. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos está surgindo uma variação com as crianças pequenas que tiveram Covid e estão tendo um tipo de infecção que bota eles 1 semana na UTI. E alguns vão a óbito. Né? Então, conforme o caso, o índice, né, porque não tem estudos ainda, quem pegou o Covid-19 ficou com alguma sequela em algum lugar. Ou seja, no fígado, nos rins, no coração, derrame, pulmão. Então, ninguém sabe direito que vírus é esse, que ele é tipo botar solvente em vez de gasolina no carro, acaba com o motor. Uhum. Então nós estamos vivendo uma tempestade perfeita e ao mesmo tempo você vê que a população quer ignorar o fato, quer viver, que está com medo de passar fome. O Estado, nós somos o produtor mundial de grãos, mas cadê os grãos? A comida subiu no supermercado, e não subiu pouco, subiu de 20% a 30% no mínimo. Algumas coisas básicas se mantêm com 10%, 15%, e as outras, algumas vão subindo, e desapareceram marcas do mercado, um monte de coisa desapareceu do mercado, onde foi parar. Então, eu estou te trazendo uma série de assuntos. E aí eu quero ouvir você, enquanto advogado, como um ativista social, eu quero ouvir a sua opinião. E depois eu abro os comentários da Thaís. Ok. Benito, a gente precisa, primeiramente, pontuar algumas situações relacionadas ao estado de Rondônia. Como o estado de Rondônia recepcionou a notícia do Covid-19? Essa notícia começou a circular aqui pelo nosso país, mais precisamente pelo mês de janeiro. Cogitou-se alguma coisa relacionada ao coronavírus, que já tinha matado muita gente na Europa, já tinha chegado até os Estados Unidos, e que no Brasil parece que se confirmou o primeiro caso em fevereiro, né? Antes de descobrir que pode ter sido em dezembro. E agora já ninguém mais sabe nada. Ok. E aí, foi circular essas notícias em todos os veículos de comunicação, na mídia em geral. Todos os estados tiveram aí, pelo menos, eu vou falar do nosso estado de Rondônia, que foi um dos estados que no começo, que houve o aumento, a disseminação, que teve menos casos confirmados. E aí o governo do estado de Rondônia, ele teve a oportunidade de, mesmo com uma saúde precária que nós temos, uma saúde horrenda, isso não vou colocar a culpa nessa administração atual. Isso já vem há anos, né? Inclusive em governos passados já figuramos no cenário nacional como a pior saúde do país. Mas assim mesmo, o Estado teve a oportunidade de providenciar mecanismos que amenizassem o que nós estamos passando agora. Olhando o exemplo de Manaus, olhando o exemplo de Rio Branco, que teve no começo um índice muito mais alto que de Porto Velho, que de Rondônia, e agora inclusive está menor que de Rondônia. Olhando o exemplo de Belém, olhando o exemplo do estado do Pará, e assim mesmo houve, aqui uma opinião pessoal minha, do meu ponto de vista, até a gente pode falar jurídico, um cochilo do governo do estado de Rondônia nesse aspecto, porque poderia ter se preparado melhor, e quando eu digo preparado, Benito, eu digo equipar os nossos profissionais de saúde. Os nossos profissionais de saúde estão hoje entregues à própria sorte, Thaís. Essa é a realidade. Não tem equipamento suficiente para todos. Não foi criada uma força-tarefa
para poder isolar os nossos guerreiros, né? Agora que estão falando em hotel para isolar. Os profissionais estavam indo para o hospital e estavam voltando para casa, tendo contato com o paciente com Covid e voltando para casa. E muitos deles não estavam sendo amparados pelo Estado com o mínimo necessário, que é o equipamento de segurança, né? O EPI, para evitar a contaminação do vírus. Então, esse é um ponto a se destacar. E nós temos agora profissionais da saúde morrendo, muitos infectados, e agora alguns já estão falecendo. Nós temos que pontuar também, Benito, a questão, toda vez que há uma tragédia, há um infeliz que se beneficia da tragédia e enriquece. A tragédia que nós estamos vivendo no momento é a tragédia do Covid-19. E aí a legislação permite, em casos de calamidade pública, Benito, a você comprar suprimentos, comprar tudo aquilo que for necessário ou contratar serviço sem licitação pública. Então, a licitação é uma forma estatal legal de você fazer uma triagem de empresas, de preço, de impessoalidade, de publicidade, de moralidade, etc. Nesse estágio que nós estamos vivendo de Covid-19, não há essa triagem, porque há uma urgência, há uma emergência. E aí, infelizmente, estamos vendo país afora operações da Polícia Federal prendendo ladrões que estão se aproveitando do Covid-19 para roubar. Secretário de Saúde de Estado, tal, servidor público de secretaria tal. Governador, aqui é o Amazonas, o cara está com impeachment. Justo. E aí, a gente fica olhando aqui para Rondônia. Recentemente, a pedido do Ministério Público do Estado de Rondônia, foi deferida uma liminar suspendendo mais de 3 milhões de reais aqui no Estado de Rondônia, de compra de equipamento para o combate ao Covid-19 e que não está havendo uma transparência, tem uma liminar que foi bloqueada dessa empresa. E não se assuste se a Polícia Federal daqui a uns dias visitar a casa de indivíduos, porque eu tenho certeza que a polícia está investigando. O inquérito policial é sigiloso, Thaís. O ladrão, ele começa a roubar e ele acha que nunca vai ser pego. Rouba uma vez, rouba 2 vezes, a terceira vez, aí a polícia faz uma investigação de 5, 6, 7 meses, como o Covid-19 se alastrou em Rondônia, já faz aproximadamente indo para 3 meses, então ainda é recente. E houve essa abertura, ou seja, a legislação confia ao gestor público, ao ordenador de despesa, a liberalidade para ele gastar. E ele pode comprar os equipamentos necessários para combater o Covid, os respiradores, os equipamentos de proteção para os servidores públicos da saúde, etc. O problema é que nós já estamos começando a desconfiar, tá? E quem vai poder falar isso melhor é a polícia, é o Ministério Público, que vai poder falar, tanto estadual como federal, se está ou não ocorrendo aqui em Rondônia. O que é fato e que já foi colocado em público é que houve o deferimento de uma liminar bloqueando mais de 3 milhões de reais, se não me engano, 3 milhões e meio, de uma empresa que o governo do estado de Rondônia teria contratado de suprimentos e parece-me que não tinha sido entregue até a data em que foi deferida essa liminar, e aí esses valores foram bloqueados. Então, está aí a palavra com o secretário, com o governo, para explicar o que de fato aconteceu. Mas o que é fato é que veio a público e existe essa liminar. E a gente está preocupado, porque com tudo isso que está ocorrendo, há, por outro lado, uma liberalidade para que o ordenador de despesa e o secretário compre e gaste com equipamentos sem fazer licitações. E outra coisa, Benito, para a população agora, está todo mundo perdido. Esses dias agora, um militar da Polícia Militar do Estado de Rondônia, eu vou falar o nome dele porque ele esteve na rádio que eu estava participando na hora, ao vivo, e se identificou, fez um vídeo, inclusive foi preso. A esposa dele de 30 anos passou mal, Thaís, e ele levou para ser atendida.
Chegando lá, mandaram ela tomar paracetamol e voltar para casa. 2 dias depois, ela piorou, ele voltou na mesma unidade e exigiu que fizesse lá o teste. O problema, eu não vou culpar os profissionais da saúde, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, porque eles não têm culpa, eles estão lá operacionalizando o sistema. Não tem teste suficiente, Benito. Por isso que eu disse no início do programa que para cada um exame, 20 ou 30 pode colocar aí. Aqui é isso mesmo. Porque não tem teste para fazer em todo mundo. E aí a gente vai fazendo esse contraste. Não tem teste para fazer em todo mundo. O Estado compra os testes e parece que os testes não chegam. E cadê os 3 milhões e pouco? Para onde foi? Que é isso que o Ministério Público quer saber e foi deferida essa liminar. Enfim. E aí ele volta lá e exige do Estado. Eu não estou aqui culpando os médicos nem os enfermeiros, mas ele exige do Estado um direito que está estabelecido na Constituição, a saúde, de emergência, de urgência. E aí, sabe o que acontece com ele, Benito? Ele vai preso, porque ele está exigindo que a esposa dele fosse atendida com dignidade. Ele não estava pedindo nenhum favor, ele não estava lá mendigando nada que não seja o seu direito. E sabe o que aconteceu, Benito? Foi preso, porque disse que estava tumultuando o sistema, estava tumultuando o ambiente e atrapalhando. Ok, foi conduzido à central, passou-se 4 dias, saiu o exame. A esposa está com Covid-19. Ele retorna à unidade agora, a esposa desmaia, passa mal e foi entubada, estava na UTI. Não sei se ainda está na UTI, mas até aquela data estava na UTI. E aí, essa é a realidade. E aí você nos pergunta nesse momento, o que pode ser feito? Primeiramente, nós conversamos no outro programa, a responsabilidade objetiva do Estado. Sargento Coelho, já comece a fazer os trâmites legais para processar o Estado. Esses eventos, por si só, que agravaram a saúde da sua esposa, por si só, já são suficientes para você pleitear uma indenização estatal. Pela falta de zelo, pelo desprezo, pelo despreparo, pela falta de estrutura, e isso, eu não estou falando dessa gestão atual, não, estou falando de anos a fios que nós estamos vivendo esse colapso. E agora, essa tragédia na saúde aqui em Rondônia, e agora foi que piorou ainda mais com o Covid-19. E a gente não sabe, Benito, de fato, onde vamos desaguar nisso. O certo é que eu oriento a todo cidadão rondoniense a registrar tudo, desde o primeiro atendimento. Porque depois, o Estado ele tem uma assessoria jurídica, vai dizer que é mentira do cidadão. Eu tive na UPA, ou eu tive no hospital, ou eu tive no lugar tal, e você não tem o papel, né? Aquela fichinha, aquela senha, ele vai falar, é mentira dele, ele está inventando conversa. Então, Benito, eu oriento o cidadão, colha todas essas documentações, faça um videozinho, tire foto, documente, para depois processar o Estado. Thaís, agora seus comentários. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que o Moisés disse, com relação à questão das compras, né, sem licitação, algo muito fácil, e que nesse caminho a gente tem os aproveitadores, né? Eu fico um pouco preocupada porque o controle social, ele é peça fundamental nesse momento, né? E o controle social, ele tem sido deixado de lado pelos executivos, né? Não fazendo essa consulta, essa conversa, esse acompanhamento. E cabe aos conselhos de saúde, né, e as instituições que compõem esse controle, a aprovação das contas no final. Independente de ser calamidade pública, uma hora essas contas deverão ser apresentadas. É verdade. Né? E aí me preocupa porque o conselheiro que está ali trabalhando, que não teve participação efetiva, não porque não quis, né? É justamente porque não foi chamado a sua responsabilidade.
na hora da aprovação, muito provável esses relatórios não serão aprovados, né? Eles serão reprovados, né? E terá uma segunda etapa de análise, com certeza, né? Por quê? Porque ele responde solidário com a gestão. É o CPF do conselheiro que vai. É verdade. Né? Quando sai uma decisão judicial, sai o governo, mas sai também o nome do governador e o seu CPF está linkado, o secretário de saúde, o CPF está linkado, é todo mundo que é rolado, e o conselho, se aprovar uma conta que não seja uma conta real, também terá o seu nome e o seu CPF rolado numa decisão judicial, né? Então, isso me preocupa demais. Eu acho que, de alguma forma, os executivos têm que trabalhar. Eu vejo assim, mas a nossa prestação de conta tá em primeiro lugar na transparência. Tá, pode estar ali apresentado os papéis, mas o estudo a fundo, até chegar nesse portal, como foi feito? Qual o desenrolar disso? Realmente precisava esses quantitativos? Realmente esse preço foi o melhor? Então, tem tanta coisa nesse conjunto que é uma coisa que me preocupa muito, né? Uma outra questão que eu vejo, o MPT fez uma doação dos processos, das multas, assim, de um valor significativo, de alguns milhões, né? Para ajudar no combate dessa epidemia. Saiu em várias mídias, várias redes sociais, sobre esse. Eu achei fantástico, mas assim, como está sendo usado, não se passa, o dinheiro entra na conta e a gente não tem essas informações claras, né? Uma hora isso vai ser cobrado, Moisés, e isso é uma coisa que tem me tirado o sono e me preocupa muito, né? A gente vê os profissionais de saúde reclamando, como você mesmo disse, em alguns casos, não só por, às vezes, não ter o material, o equipamento de proteção individual, mas também pela qualidade do material que tem sido comprado, que é máscara que sai o elástico, é máscara que rasga, é máscara que na sua própria embalagem já diz que não para aquela finalidade, para aquele uso. Ou seja, se você tem a liberdade de comprar um equipamento e você não conseguir comprar o adequado, é, no mínimo, absurdo. Eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco você conclui. Perfeito. Replicando. Né? Ótimo. Ou complicando ainda mais, falando Ótimo. a respeito do que ele está falando. Jogo rápido, é num lá, outro cá. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento, né, de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também nos nossos telefones e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. Não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos, entregando para você o melhor sanduíche. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado.
profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor Moisés, então, concluindo a nível de raciocínio, o que foi lhe amputado de comentários? Olha, a Thaís trouxe uma situação extremamente preocupante e relevante. Eu falo para o telespectador, Thaís, o seguinte: nós, cidadãos que somos eleitores, temos também a obrigação de fiscalizar. E qualquer indício, até às vezes você é funcionário de um desses órgãos, ou de uma secretaria, por exemplo, e está havendo indício de irregularidade, chegue na OAB, procure lá Dr. Moisés Marinho ou qualquer colega. Nós temos uma comissão da OAB especializada para poder fazer o acompanhamento. E nós temos legitimidade para poder ingressar com qualquer ação civil pública. A Ordem dos Advogados do Brasil. Você pode procurar também a Defensoria Pública, pode procurar também o Ministério Público, a Polícia Civil. Então, assim, você tem uma série de organismos, de instituições, que você pode procurar fazer sua denúncia. Não é necessário se identificar, até para evitar, às vezes é um funcionário, é um servidor, que sabe muito. Então, traga essa denúncia para nós, para qualquer uma dessas instituições que eu citei, e aí a gente vai avaliar, vai analisar e vamos levar até as instituições responsáveis, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, e dependendo do teor, se já tivermos provas consistentes, levamos esse pacote de provas diretamente ao Ministério Público Estadual e Federal, dependendo da competência. Professor, muito obrigado. Thaís, dando só tchau. Moisés, obrigado pela sua presença mais uma vez, e a vocês de casa, até o próximo programa. Moisés, obrigado pela parceria, obrigado por estar sempre disponível vir aqui no programa, desejo êxito nesse combate aí contra a corrupção. E na luta pelo direito, né? Ok, eu é quem agradece, Benito, a oportunidade, e é um prazer sempre estar com vocês, e também agradecer ao público pela audiência, a paciência, o prestígio aqui no seu programa, o programa Conteúdo Amazônia, o melhor programa que traz assuntos relevantes aqui para o estado de Rondônia. Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, vida e amor. Eu te encontro com certeza aqui num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.